Então, é possível. Agora, quando eu disse que só é transformado pelo Espírito Santo, é nesse sentido, de que com o Espírito Santo é muito mais fácil. A gente não precisa apanhar tanto para ter grandes transformações. Sem o Espírito Santo, a gente vai ter que passar por muitas circunstâncias difíceis, que geralmente, por exemplo, eu já tive 2 cânceres, e eu já era evangélica, eu já era cristã, e tive 2 vezes na mama direita, na mama esquerda e na mama direita. Quem passa por isso, acho que, não sei se tem alguém aqui que passou, mas só quem passou sabe. Não adianta ninguém ousar se colocar no lugar do outro. Não existe isso. Eu imagino a sua dor. Não imagino. É mentira. Você pode até querer, mas você não passa nem perto da dor da pessoa. Primeiro que a dor é individual. Cada um sente de uma maneira. E depois porque não dá mesmo para avaliar, sabe? A dor é de cada um. E essa doença, ela é diferente com cada pessoa. Toda doença é. Tudo é diferente, né? É individual. Cada indivíduo sente de uma maneira. E cada tratamento é de uma maneira. Uns sofrem muito, os outros não sofrem nada, né? Eu não sofri quase nada no primeiro, sofri muito no segundo. Mas a gente aprende muito nesse momento, nesse período. Quer dizer, quem quer aprender, aprende muito, passando por essas dificuldades. E eu tinha Cristo, então foi muito mais fácil. Era uma coisa muito difícil de passar, mas com Cristo foi extremamente mais fácil. E eu pude analisar todas as situações e ficar melhor por causa de Cristo. Se eu não tivesse Cristo, talvez eu tivesse ficado revoltada de novo, né? E talvez não tivesse aprendido tanto como eu aprendi. Talvez eu tivesse também aprendido, mas precisar passar por muitas dores para mudar, para ser transformado. Então, por isso que eu afirmei que a gente só muda com o Espírito Santo, porque com ajuda é muito mais fácil. Sozinho tudo é muito difícil, principalmente a transformação pessoal, né? Quantas vezes a gente diz que não vai fazer uma coisa, não vai cometer o mesmo erro, e quando a gente vê, a gente está ali fazendo a mesma coisa errada, né? É muito difícil mudar. É muito difícil. E com Deus é mais fácil. Então, por isso que eu afirmei tão categoricamente, o temperamento só muda com o Espírito Santo. Não, não é verdade, porque a gente está invalidando o amadurecimento que também existe, né? E então, quem não é crente não amadurece? Quem não é crente não é transformado? Às vezes da maneira mais difícil, né? Mas e tudo depende, na realidade, de busca, né? Quando você busca tudo de todo o coração, você sempre consegue. A palavra de Deus diz que se a gente bater, as portas vão se abrir, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Isso não é só para cristão, aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, alguma porta vai se abrir. Então, isso é normal, tá bom? Então, eu peço desculpa, consertei, quem guardou errado, conserte, né? E vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, e especialmente por esse momento, Senhor, que temos a oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, mais de Ti, e mais daquilo que o Senhor espera de nós, Pai, que nós possamos estar agora com os nossos corações, com as nossas mentes atentas, sedentas, Senhor, de aprender mais de Ti, e que mais do que ouvintes, Senhor, nós sejamos praticantes de tudo que seja dito aqui. Espírito Santo de Deus, venha confirmar e consolidar todo o aprendizado que nós temos neste lugar, seja confirmado e consolidado pelo Teu Espírito, e que todos, Senhor, todos aqui possam alcançar, Senhor, essa transformação que com certeza vai agradar o Teu coração, Pai. Abençoa essa hora preciosa, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos e livra-nos do mal. Assim oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, vamos lá. Rapidinho a gente vai relembrar. Todo mundo lembra o que é temperamento?
Todo mundo lembra? Quem não veio precisa saber o que é temperamento. E quem veio, todo mundo lembra o que é? Gente, responde. Eu falei no deserto. Então, não veio. Então, quem não veio, tudo bem, tá perdoado. Agora, quem veio não vai dizer nada? Vamos, gente. É o componente psicológico, fisiológico que, né, determinado pela genética. Para quem não veio, tá? Temperamento é o componente psicológico e fisiológico inato, determinado pela genética, que forma o conjunto de características psicológicas e emocionais que formam a índole da pessoa e constitui a base da nossa personalidade. Tá bom? Ouviram quem faltou? Temperamento natural é aquele que nós nascemos com ele. E depois, pela ação da vida, do amadurecimento ou do Espírito Santo, né, ele é transformado. Vamos lá, caráter. Alguém lembra o que é caráter? Poxa, pastor, ninguém lembra. Memória do povo. Ninguém lembra do que é caráter, gente? Fala, Paulinha. Vamos lá, caráter são os traços morais e éticos que definem a forma de agir, comportamento e de reagir do indivíduo em situações que envolvam escolhas. Isso é caráter. Traços morais e éticos que definem a forma de agir, ou seja, o comportamento, e de reagir de um indivíduo em situações que envolvam escolhas, ok? Personalidade. Alguém lembra? Personalidade é o termo mais amplo que abrange um conjunto de características psicológicas que definem a individualidade de alguém, incluindo como a pessoa pensa, sente e age. Então, é complicado, mas o temperamento é a base, é a matéria-prima. O caráter é o molde, né, que molda a nossa essência. E a personalidade é o edifício, é o conjunto, né, da base, o alicerce, que é a índole, o temperamento que nasce com você, é genético, e o molde ético, moral, molda a tua personalidade, forma. Por isso que a gente fala que é o edifício, é como se fosse uma construção. A personalidade, ela é construída. Você tem o caráter, você tem o temperamento, que é a índole, que chamam, né, forma a tua índole. Então você tem o temperamento, que é aquilo que você nasce, que vem herdado das gerações, das famílias, né? Tanto que algumas características são mais predominantes e a gente vê, né, no pai, no filho, no avô, né? Tem umas coisas assim que são tão fortes que a gente consegue ver que o pai era assim, que o filho é assim, que, né? É muito bonito isso. A gente carrega. Filhos são heranças, né? E carregam pedaços da gente. Vão levar isso. E o temperamento é isso. Esse pedaço dos nossos antepassados que ficaram para nós, na nossa genética, né? Internamente a gente tem características físicas, mas a gente também tem características emocionais que a gente traz no DNA, traz junto com a gente, né? E a personalidade, a gente fala que é um edifício porque ela é construída por uma coisa natural que veio com você, que é o temperamento, e pelo molde que é a sociedade, a educação, a instrução. Isso, né, são moldes
que vão formando esse edifício. E a personalidade, ela é formada por esse molde ético, moral, social, né? E torna você um indivíduo único. Você é único porque você tem uma personalidade que não é igual a de ninguém, que é a soma do teu temperamento e mais a tua personalidade, que foi formada pelos valores éticos, morais, sociais, espirituais, pelas suas, pela instrução, pela cultura, pelo meio que você vive, né? Isso tudo molda a sua personalidade e te torna um indivíduo, uma pessoa única. Não tem ninguém igual a ninguém. A gente vê muito isso na prática. O filho daquele tem o Oruan, a irmã e o pai. Oruan forjou a personalidade dele dentro de todo aquele conceito do pai, né? Que é o esqueci o nome dele, depois no Senna, Marcinho, né? Marcinho, VP, né? Então, o Orlando foi pro lado da personalidade do pai. A menina, ela já entrou foi pra igreja, né? A religião também ajuda nessa questão, e a personalidade dela é totalmente montada no outro conceito. Aí você vê, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tem temperamentos, né? Porque, assim, os temperamentos de todos os nossos antepassados vão vir numa carga genética e alguns vão se associar. Não, ninguém vai ter todos os temperamentos de um, né? Todos os temperamentos. Você tem avô paterno, materno, né? Você tem uma árvore genealógica atrás de você, de que a gente não sabe de quantas pessoas são, e você vai herdar de alguém dali, né? Alguma coisa. Você não vai herdar de todos, mas vai herdar. E isso, ela herdou de um lado, ele herdou de outro. Como isso acontece, eu não sei explicar para vocês. É genética. A formação da personalidade de um e do outro foi diferente. Mas aí a diferença que a gente tem na construção, como a personalidade é construída, né? Ele optou por um caminho e se cercou, porque aí quando você vai por um determinado caminho, você acaba circulando em meio e atraindo meios. Você, né, conforme você vai agindo, você vai atraindo pessoas daquele mesma maneira. Então, ele com certeza pela tendência dele, ele foi se direcionando para aquele tipo de pessoas. Ela já teve a oportunidade de conhecer a Cristo, então ela já frequentou um outro meio. E isso muda, porque, como a gente falou, personalidade, ela é construída, é uma construção, é um somatório de coisas. A educação é muito importante, a religião é muito importante, né? Princípios, valores é muito importante, moral é importante, ética é importante, educação, né? Cultura, tudo isso é muito importante. Eu sempre gostei muito de ler e sempre fui extremamente curiosa. Então, assim, eu sei um monte de coisa, né, que a gente diria cultura inútil. Mas por que você sabe? Porque eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler, então acabei sabendo. Então, quando tem esses programas, aí eu acabo respondendo um monte de coisa. Aí fala, mas para que você quer saber tanta coisa? É a minha natureza, tem gente que não quer, tá tudo bem, mas quem gosta, tudo bem também. Só que conhecimento liberta, transforma, aprender te faz, abre a tua mente, alarga a tua tenda, sabe? Você deixa de ser medíocre, e medíocre, entendam, medíocre não é ofensivo, tá? As pessoas usam, seu medíocre. Medíocre quer dizer que você tá na média. Você não é nem muito ruim e nem muito bom, você está na média. Claro que a maioria das pessoas consideram estar na média como ofensivo, mas a verdade é que a maioria das pessoas estão na média, porque às vezes a gente é muito bom numa coisa, mas não é bom em muitas outras. Dificilmente você encontra pessoas muito boas em tudo, né? Porque essas são, até os superdotados, eles são superdotados numa determinada área, e em outras eles são completamente ignorantes. É difícil você encontrar uma pessoa que seja muito boa em tudo, né? Então, a importância
a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E aí, quando eu ouvi esse versículo, eu achava engraçado, porque a minha mãe tinha mania de aqueles ditados antigos: diga-me com quem anda, eu te direi quem és. Minha mãe tinha um olho horroroso, quando ela batia o olho em alguém, ela falava: essa menina, não sei não, hein? Toma cuidado. Eu falava: poxa, mãe, não é possível, ninguém presta, todo mundo é ruim, mas ela estava sempre certa, né? A verdade é essa. Tinha que tirar o chapéu, e quando ela botava o dedinho, falava: cuidado, era para ter cuidado. Mas assim, diga-me com quem anda, eu te direi quem és. Essas coisas, eu fico vendo como é importante essas com quem você anda, com quem você conversa, sabe? Hoje a gente tem esses grandes coaches ensinando você a modelar. O que é modelar? Você quer ser de sucesso? Então pega alguém que tem sucesso e copia o que ele fez, segue os passos dele. Muita gente fala: mas... Gente, por quê? Porque eles entendem o quê? Que esse cara já conhece o caminho das pedras. Ele já trilhou, já viu que era bom, que era ruim, e ele vai conseguir te passar a experiência dele, e pelo menos naquelas pedras ali você já não vai tropeçar. Você pode tropeçar em outras, mas naquela você não vai tropeçar. Então a gente vê que na construção da personalidade do indivíduo, o meio social é muito importante. Por isso, quando os pais da gente impedem que a gente se relacione com determinado tipo de pessoas, né, frequente determinados lugares, é muito importante. E nós, como pais, a gente tem que ter essa responsabilidade. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas antes de ser amigos, nós temos que ser pais e dizer não quando tiver que dizer não. Quando você souber que não é bom, porque olha a importância, o caráter do seu filho, a personalidade do seu filho vai ser moldada pelo meio que ele vive também. Eu faço parte de um grupo de oração de mães que oram pelos filhos, e existe uma pesquisa, isso não é nacional, é mundial. A segunda maior influência na vida de uma criança não é a igreja, é a escola. A primeira é a família e a segunda é a escola. Então, a gente ora direto pelas escolas, né? Mas a gente tem que ver a importância do meio. A escola, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente tem algumas escolas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Algumas universidades, a gente vê as características dos jovens. Tira uma foto do jovem antes. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tira uma foto do jovem antes de entrar para aquela faculdade e depois que ele entra. Hoje, então, está complicado. Eles estão saindo homossexuais, bissexuais, sei lá, tanta coisa. E os valores completamente comprometidos. A gente vê que foi aquele americano que foi assassinado o Kirk, que o rapaz era um rapaz normal, de uma família cristã, se eu não me engano, né, cristã, com uma formação cristã, que entrou para a universidade, todo mundo ficou muito feliz, vibrou, e em acho que 2 anos que ele entrou para a universidade, ele foi transformado naquilo ali, num assassino de um ser humano. Não importa o que esse ser humano era. Ele podia ter sido até um bandido, sabe? E ele matou o rapaz por nada. Ele nem era. Ele era um homem de Deus que estava ali pregando a palavra para os jovens. E estava fazendo o trabalho dele muito bem. Tinha uma assistência enorme, né? Então, assim, a gente vê como o meio influencia, como o meio pode mudar a personalidade, e essa coisa de achar que a nossa casa é muito bem estruturada e que nós somos... Não, gente, olha, eu sempre abri a mochila do meu filho, não tem privacidade? Não tem. Você mora na minha casa, come do meu dinheiro, privacidade você vai ter quando você pagar seus boletos. Enquanto você não pagar boleto, você não tem privacidade.
É cruel, mas é verdade, porque eu vejo gente de 12 anos puxando o telefone da minha privacidade. Você paga, devolve o celular que não foi tu que comprou, fui eu. Não tem privacidade. Cláudio, O irmão Ronaldo quer falar ali. Não. Isso que a irmã Cláudia está falando, espero que vocês estejam entendendo claramente, porque esse ensinamento pouparia muitas famílias de muitos problemas que a gente está vendo agora na sociedade. Porque a partir do momento que eu aprendi lá atrás, isso que ela está ensinando hoje, de que a personalidade do meu filho ou da minha filha pode ser mudada de acordo com o meio que ele vive, quem não tem esse entendimento e esse conhecimento acha que só a criação de casa vai dar conta. Tanto é que isso que ela está falando aqui é uma triste realidade atual. Se você vê uma foto de uma pessoa que entrou na faculdade e vê depois, a maioria mudou a personalidade. Mudou o modo de vestir, de falar, portar. Esse rapaz aí que assassinou o Charlie Kirk também. Ou seja, então para nós cristãos é muito importante a gente parar, tá, a religiosidade, tá, e sentar mesmo para ouvir sobre personalidade, formação de personalidade, porque quando a Bíblia fala as más conversações corrompem os bons costumes, aqui você aprendendo como funciona na prática, né? Então esse estudo, além do temperamento que a professora está abordando sobre a personalidade, a formação, isso nos ajuda a entender que até mesmo na igreja, de acordo com as pessoas que você se envolver, você pode ser moldado. Você é uma pessoa dedicada, compromissada para Deus, amando o Evangelho, amando a palavra. Aí você começa a andar com pessoas que não vêm, falta culto, não tem compromisso nenhum, não se envolve com nada, fala mal de todo mundo. Mesmo você sendo cristão, você pode ser moldado ao longo dos anos e aí você vira uma outra pessoa. Então esse estudo é importante para que a gente entenda, tá? Para a gente aprender sobre o nosso temperamento, é importante saber que a gente pode ser moldado de acordo com o meio que a gente vive. E também muito importante que você falou agora, quando essa oportunidade que a gente está tendo de aprender sobre o nosso temperamento, vai nos colocar também, vai nos proteger também um pouco com relação a isso, a você ser mais atento e mais observador ao temperamento das outras pessoas, e se você vê que aquela pessoa tem um comportamento diferente do ideal, você também se proteger, porque você já é um adulto, você já pode se proteger e não andar com aquela pessoa. Nós temos escolhas, né? A gente tem escolhas e começar esse conhecimento vai nos dar a oportunidade de observar o comportamento das pessoas e a gente vai aprender que a gente tem que selecionar. Deus nos separa, mas a gente também tem que separar. Nós já temos conhecimento e maturidade para olhar e falar: aquela pessoa ali não é legal, não é uma boa companhia, não vai me levar para bom lugar. Pela conversa da pessoa, pelo modo de agir, pela vida que ela leva, você já sabe que, entendeu? Eu não sou muito tolerante com fofoqueiro. Eu não sou muito tolerante, desculpa, mas com fofoqueiro menos ainda. E é assim, eu tenho horror quando alguém chega perto de mim: ai, você sabia? Não sabia, também não quero saber. Isso poupa a gente de muito problema. Também não quero saber, entendeu? Não quero. Pois não. Isso é personalidade moldada por uma mãe que não gostava de saber da vida dos outros. Ficava, entendeu, furiosa com esse negócio de fofoca. Aqui, né? Sim. Já acompanhei algumas transformações jovens que ingressam na universidade. Misericórdia. Já acompanhei e sei que ocorre, isso é uma coisa real. Mas, inicialmente, foi falado que a personalidade é uma construção. Sim. E se ela for realmente uma boa construção, ali no seio familiar, eu acredito que mesmo que ali, naquele meio onde as influências são capazes de fato de transformar aquela pessoa, mas tendo uma boa construção da personalidade, acho que ocorre. É complicado, sabe por quê? Porque essa construção ela é feita ao mesmo tempo. Você está construindo em casa e ele também está na universidade, ele está sofrendo a influência ao mesmo tempo.
sabe? Então, a gente precisa orar, ficar atento e acompanhar muito de perto para isso não fugir do controle. Meu filho fez engenharia na Universidade Federal e hoje ele não está na casa do Senhor. Ele não ficou daquele jeito lá, horroroso, né? Entendeu? Ele tem todo o comportamento de um servo, mas não está na casa do Senhor. Por quê? Porque a maioria da área de engenharia é ateu. São professores de física, entendeu? De matemática, e não é uma matemática que a gente nunca viu, gente. O cálculo que ele estudou, só maluco estuda, entendeu? É um negócio pesado. São pessoas que só acreditam naquilo ali que elas podem provar. Elas não acreditam, eles são ateus. Então, assim, meu filho não é ateu, mas ficou balançado, com toda a estrutura que eu dei para ele. De vez em quando ele discute comigo, discorda, e eu vou lá e bato na mesma tecla, não importa. Ele discorda e eu vou lá e mostro para ele que está errado. E se ele está certo, eu digo, você está certo. Mas isso não é dessa forma, é dessa. Não é do jeito que você quer, é do jeito que é. Embora você esteja certo, às vezes a gente está certo, mas a vida é do jeito que ela é, não do jeito que a gente quer. Entendeu? É nesse ponto que muitos pais acabam perdendo, né? O que eu agradeço muito a Deus é que nós nunca perdemos esse elo de conversa sincera. Meu filho nunca teve dificuldade de acesso. Mãe, eu preciso falar com você, eu largo tudo e falo com ele agora. Então, isso aí é uma coisa muito boa. Nunca deixem de conversar, nunca tenham sempre tempo. Vocês podem estar ocupados. Eu sempre trabalhei muito. Eu fui contadora durante 30 e poucos anos e trabalhei muito nessa vida, mas se meu filho falasse, mãe, eu preciso falar com você, eu largava o que eu estava fazendo na hora para escutar o que ele precisava falar comigo. Podia ser uma banalidade. Quando ele era criança era uma bobeira, era para contar que ele tinha feito meia dúzia nas costas de gol do coleguinha, como foi o gol. Eu falava, Isso criou um vínculo. Mas isso criou um vínculo que ele sabe que a hora que ele quiser, pode ser de madrugada, pode ser... Ele sempre vai poder falar comigo a respeito de qualquer coisa. Então, mas me dói saber que uma influência externa ajudou a tirar ele da casa do Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Um lar estruturado, sabe? Não, vigiem. Vigiar nunca tem um bracinho levantado aí. Fala, irmã. Isso, a gente precisa também estar muito atento, né, ao desenvolvimento dos nossos filhos. Sim. Eu vivi isso na minha casa, até já compartilhei isso com o pastor. Quando a minha filha foi ingressar na faculdade, ela tinha 17 para 18 anos. Muito novinha. Meu filho também. Como entrar na federal. Porém, eu não identificava nela uma maturidade para estar lá. Aquela influência, né? Sim. E ali, Deus é tão bom que o curso dela, que é direito, só tinha à noite. E ela, naquela época, ela tinha muito medo né? E aí ela não foi fazer, né? Isso. E aí eu me aproveitei disso e comecei com ela, eu gosto de fazer numa particular. Graças a Deus, eu acho que ficou mais próximo, eu consegui. Na particular, não tem... Essa liberdade. Não tem essa... A particular, a universidade particular, além de você ficar menos tempo lá, você vai lá, estuda e sai. Você não fica o dia inteiro na universidade. Lá, por exemplo, meu filho no fundão, às vezes ele ia para uma aula. Uma aula dele era 1 hora de aula, né? 1 hora mesmo. Mas às vezes ele só ia ter uma outra aula daqui a 2 tempos, então ele ficava de bobeira na universidade. E ali ele tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Então, isso é lá, e aí você tem a militância, você tem uma série de outras coisas, né? A cultura woke, que é woke, né? Que é essa cultura que está no mundo, que é de hedonismo, de sexualismo, de liberdade total, de felicidade absoluta, entendeu? Quem é que não quer ser feliz?
Quem é que não quer ter liberdade? Aí os jovens chegam lá na universidade e tem uns colegas lá pregando que você tem direito a ser feliz, que você tem direito à liberdade, tu não paga todos os boletos, tu não paga nada, entendeu? Se teu pai não te sustentar, tu morre. Mas os caras estão lá pregando, entendeu? Um monte de coisa. Só que a gente é jovem. Lembrem-se, nós também já fomos jovens. Nós fomos suscetíveis a essas coisas. A gente pode até ter esquecido, mas eu acho melhor não esquecer. Relembrar do que nós fomos. Por isso a importância de estar estudando sobre isso. Sabe, do que nós fomos. Nós somos jovens, nós fomos suscetíveis a essas coisas. Eles também são. Pois não, pode falar. Boa noite a todos. Sim, boa noite. A paz. A gente também tem que prestar muita atenção nas nossas crianças. Com certeza. Preciso comentar aqui. Porque eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade. E tudo que a minha outra sobrinha de 4 anos faz, ele repete. Sim. Então, já começa desde cedo Essa vontade. a ter essa... Tá vendo? Uma personalidade é construção. E o que a gente não sabe, mas é que assim, nos Estados Unidos, em alguns países desenvolvidos, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver famílias que estão explorando a capacidade intelectual da criança desde cedo. Já começa, a partir de 1 ano, começa a dar informação, a ensinar. Por quê? Porque eles descobriram que a criança aprende muito mais rápido, ela aprende, assimila, guarda muito mais rápido do que quanto mais velho você vai ficando, menor é a sua capacidade. A criança, ela tem... Vocês já viram que a criança está ali brincando, você tem a impressão de que ela não está escutando nada. De repente, você fala qualquer coisa e ela responde, ela fala, ela ouviu tudo. Ela tem essa capacidade de estar fazendo alguma coisa e prestando atenção no meio. Porque a criança, ela é uma esponja, ela está na fase de absorver. A gente só fala porque ouve. E a gente repete, entendeu? Fala. Outra coisa assim, Cláudia. E a gente, além de estar conversando no nosso estatuto das crianças, observa que a gente está conversando. Sim. Principalmente se você estiver falando do pai e da mãe, eles vão entender. Então você tem que falar em voz. Então eu quero dizer o seguinte, que assim, hoje os pais de hoje, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas são Nutella. Demais da conta. Parece ser um chocolate tudo e ao mesmo tempo é fora. Porque ao mesmo tempo repreende, mas ao mesmo tempo toda criança berra, grita, dá qualquer berro, qualquer grito, até bate na cara, aí dá o celular, dá qualquer coisa. Então hoje, as nossas crianças estão sendo mais educadas pelo aparelho do celular do que pelos próprios pais. Exatamente, esse tempo de tela tá absurdo, né? E a gente vê isso, reparem nos consultórios, as crianças todas quietinhas. Na nossa época, as crianças estavam pegando fogo, a gente ia pro consultório, no negócio, meu filho era pequeno, segura os bons pra mim, porque cada um segura o seu. Hoje não, você vai, as crianças estão tudo assim. Todas as crianças recebem, a mãe dá o celular, elas ficam lá com aqueles videozinhos de joguinho, de videozinho. Estão sendo modeladas por aquilo, né? Gente, as crianças estão... a neurociência, né, e algumas psiquiatras infantis estão neurologistas e psiquiatras infantis estão profundamente preocupadas com essa geração. Essas crianças têm grandes possibilidades de terem problemas mentais, neurológicos. Por quê? Porque todos esses programas são feitos para fazer com que a criança fique cada dia mais horas de frente para aquilo, dependentes daquilo. Hoje a gente já tem dependência de celular, gente. Já tem que desintoxicar jovens do celular e do computador. Então isso é muito grave, não é nem o nosso tema, né? Caminhou para isso, mas glória a Deus, se Deus trouxe, vamos prestar atenção. Quem tem filho pequeno, dosa, hora de tela, de TV, de computador, vamos jogar bola, vamos subir em árvore, vamos soltar pipa, vamos jogar dados, xadrez,
sabe, procurem estar com seus filhos um pouco fora da tela e prestem bastante atenção. Lembrem-se, né, do que eles têm temperamento que nasceu com eles, mas o caráter e a personalidade deles vai ser moldado por todas as coisas, por vocês e por todas as coisas que o envolvem. Pode falar, irmão. Deixa eu só acrescentar outra coisa aqui. Assim, o pai desse meu sobrinho, e é sobrinho, ao mesmo tempo é afilhado, ele se envolveu em algo por não ter essa personalidade. O pai dele fez algo e aí pagou o preço. Né? Veio a ser preso, e depois veio se redimir por causa que queria chamar a atenção do pai e da mãe, porque os pais não eram moravam juntos. Então ele chama a atenção de ambos. Sim. Ou seja, por não ter personalidade, foi influenciado por outro. Sim. Então, é isso. O recado está dado. Prestem atenção. A gente já sabe o que é temperamento, a gente já sabe o que é caráter, já sabe o que é personalidade e sabe que a personalidade é um somatório do temperamento com o caráter e que o caráter é uma coisa formada, construída por uma série de coisas: família, sociedade, igreja, escola, né? Companhias, boas companhias, más companhias. Então, vamos prestar atenção, né? A importância também de vocês vão conhecer, também vão ter oportunidade de ver o caráter natural do filho de vocês a partir de agora. Vão poder fazer o teste, ver qual é o caráter natural. Natural porque a gente é o primeiro, depois ele vai ser transformado, né? Mas o caráter primário do filho de vocês vão ter a oportunidade de conhecer, vão poder ajudar eles a potencializar as qualidades e vão poder ajudar eles a não... Como que a gente usa o termo? As fragilidades, a gente não vai eliminá-las, mas que essas fragilidades, que a gente não pode chamar de defeito, não é defeito, né? São fragilidades, né? A gente tem qualidades e fragilidades, mas vocês vão poder ensinar eles a usar essas fragilidades de forma mais positiva, né? Por exemplo, ser pessimista é uma fragilidade e tem um temperamento que ele é pessimista, é do temperamento, é o melancólico, né? Ele é pessimista. Então, é uma característica dele. Então, se você sabe que seu filho é melancólico e é um pessimista, você vai ajudar ele a começar a buscar o lado bom da vida. Porque senão a vida dele vai ser sempre aquele, vida, céus, azar, né? Uma coisa, então, você sabendo as características do seu filho, você também pode ajudá-lo a potencializar as coisas boas e a minimizar as coisas ruins. Tá bom? Então esse é o intuito disso, da gente melhorar como pessoa, como igreja, como família. Amém? Então vamos um pouquinho de história. Infelizmente tudo tem a sua história e a gente tem que contar, porque não tem sentido, né? As coisas não brotaram hoje, elas têm um processo. Então a origem dos temperamentos começou na Grécia Antiga, com a teoria humoral e os temperamentos. A base da teoria foi estabelecida pelo filósofo e matemático Empédocles, que identificou os 4 elementos básicos: terra, ar, fogo e água, e suas qualidades. Hipócrates, o pai da medicina, desenvolveu a teoria humoral, relacionando esses 4 elementos com os humores corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Para Hipócrates, o equilíbrio desses humores determinava a saúde e o comportamento. Lembrem-se, né? Hipócrates era o pai da medicina. Quando ele estuda esses humores, né, ele relaciona esses humores com aspectos fisiológicos do corpo humano, com o sangue, com a fleuma, com a bile amarela e com a bile negra. Essas características físicas também tem relação com as características emocionais. Por isso eles fizeram essa associação, porque o sangue é uma coisa quente, né? Cheia de vida, então você é sanguíneo. Por quê? Porque você
quente, cheio de vida, né? O fleuma fleumático já é mais frio. A fleuma é uma coisa menos, entendeu? Então, essa associação física também levava a uma associação ao emocional. Então, ele considerava que o equilíbrio desses humores determinava a saúde. Mas isso determinava a saúde física e o equilíbrio também desses temperamentos vai determinar a sua saúde emocional também, né? Cláudio Galeno é um médico romano que deu continuidade ao estudo dos humores associado à predominância de cada um dos 4 fluidos a um temperamento distinto. Sanguíneo, associado ao sangue, quente e úmido, resultando pessoas alegres e extrovertidas. Fleumático, vinculado a fleuma, frio e úmido, caracterizando por pessoas calmas e pacientes. Colérico, relacionado à bile amarela, quente e seca, resultando em personalidades impulsivas e com alta capacidade de liderança. Melancólico, associado à bile negra, fria e seca, caracterizada por pessoas mais firmes e com forte poder de decisão. Essa abordagem influenciou o pensamento psicológico por séculos, e embora hoje considerada uma teoria ultrapassada, por quê? Porque essa teoria é bem antiga, é considerada pelos pela nova corrente de psicologia e psiquiatria como ultrapassada, mas em comparação com esses modelos psicológicos modernos, né? Mas continua sendo um modelo útil e utilizado. Mesmo, né, algumas correntes considerando como ultrapassada, esses temperamentos até hoje eles são muito utilizados, especialmente no RH. Até porque, quando a gente vê ali cada classificação, é exatamente para quem lida com o ser humano. Sim. Né? Você tem a gente vê que não tem nada de ultrapassado, é bem contemporâneo. É porque a nova, essa geração de psicólogos novos tem correntes muito recentes que não querem admitir essas ligações. Mas quando a gente estudar, vocês vão ver que tem muito a ver, que está bem contemporâneo, bem presente nos dias atuais, tá bem? Então, aí aqui fala, em comparação com modelos psicológicos modernos, continua a ser um modelo útil para compreender traços inatos de personalidade, quer dizer, traços de personalidade que nasceram com você. O conhecimento dos temperamentos pode ser aplicado, por exemplo, em recursos humanos, ajudando a entender as características de cada profissional e otimizar a gestão de equipes. É como eu falei, na empresa, no meio empresarial, você usa para isso. Aqui a gente usa para quê? Para se relacionar melhor consigo mesmo, com o próximo, né? Com a nossa família, com o nosso marido, né? Com todas as pessoas que estão à nossa volta. Os 4 temperamentos parecem ser aceitos pelos cristãos porque são compatíveis com muitos conceitos das escrituras. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina que todos os homens têm uma natureza pecaminosa, os temperamentos nos ensinam que todos os homens têm suas fraquezas. Os 4 temperamentos parecem ser aceitos pelos cristãos porque são compatíveis... Repetir. A Bíblia nos ensina que o homem é constantemente assediado pelo pecado e os temperamentos destacam tal fato. A Bíblia diz que... Sumiu. Fechou. Perdão, gente. Não posso ler daí porque eu fico com o pescoço torto. Tem que voltar para cá. Desculpa. Fechou aqui por conta dele. Tem hora que a máquina não quer ajudar a gente, né? Mas a gente... dá um jeito. Vamos lá. É interessante. A Bíblia nos ensina aqui, vamos lá.
Vamos? Pode falar, pastor. Não, pode ir. A Bíblia nos ensina que o homem é constantemente assediado pelo pecado e os temperamentos destacam tal fato. A Bíblia diz que o homem possui uma velha natureza, que é a carne, melhor dizendo, a carne corruptível. O temperamento é composto por tendências natas, parte das quais são fraquezas. A Bíblia nos ensina que só é possível alcançar o poder para vencer as fraquezas quando se recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregando-se completamente ao Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei para vocês que ter o temperamento transformado dependia muito, né? Só acontecia pelo Espírito Santo. Não só acontece pelo Espírito, mas é muito mais fácil quando a gente se entrega completamente à ação do Espírito. É menos doloroso. É menos doloroso, entendeu? Quando a gente, porque primeiro que a gente já se entrega. Então, ou seja, você já reconheceu, você já se reconheceu, né? Já reconheceu a sua fraqueza naquilo ali e deseja ser ajudado. Então, você já andou metade do caminho, né? Você já fez uma parte do caminho. A outra parte, o Espírito Santo vai fazer, que é trazer para você situações que vão te possibilitar moldar aquilo novamente. Não é que vai ser um passe de mágica, não. Deus trará situações, processos que farão você crescer. Pode, né? Tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais lentos, né? Mas é uma caminhada. E Deus vai, é o que eu falei para vocês, a gente é reprovado, faz a prova de novo. Aquela pessoa que é brigona, aquela brigona lá no mundo sanguíneo brigona, ela só vai conseguir realmente uma transformação por esse processo com a ajuda do Espírito Santo, né? Porque ela vai para a igreja, vai brigar na igreja também. Sim, eu conheci uma menina que falava, eu me converti, mas a minha mão não se converteu, não. Como? Minha mão continua aqui, ó, não se converteu, não. Deus me livre dessa mão. Vem para ser o sal grosso. Meu Deus. Esse é nome. Seu sal grosso. Difícil de engolir, né? Mas é isso. A gente tem que. A gente ri, mas como. Por isso que eu me apaixonei pelo Evangelho. Porque eu busquei Deus de tantas maneiras, eu conheci tantas religiões. E a única que realmente é capaz de mudar a natureza do indivíduo, de transformar água em vinho, é o Evangelho, quando você permite, é claro. Mas é a única que... E as pessoas não conseguem entender como você pode pegar um assassino e transformar ele num homem íntegro. Entendeu? As pessoas não conseguem, porque esse amor e esse perdão, eles não são nossos, nós não temos. A gente só tem isso depois que Cristo entra na nossa vida. Porque quando a gente não era de Cristo, dificilmente a gente entenderia a possibilidade de perdoar um assassino e tê-lo no nosso meio como irmão. Não é? Mas em Cristo a gente consegue saber que uma pessoa foi presa por ter matado alguém e que ela reconheceu Jesus, que ela foi transformada, regenerada, né? Isso só acontece no Evangelho, gente. Não tem nenhuma outra religião que produza essa transformação de caráter, de mente, de comportamento. Não tem. Claro que isso depende muito da gente. Né? Por isso, assim, às vezes você vê uma pessoa que se converteu ontem e que daqui a um ano está produzindo frutos. Por quê? Porque entrou de cabeça, mergulhou de corpo e alma inteiro, né? Superabundou o pecado, superabundou a graça. O cara era um pecador. Geralmente a gente vê isso, né? Traficante de droga, matou, roubou, esfolou, usou tudo que não podia, e quando encontra Jesus, ele sofre uma transformação tão avassaladora que ele muda completamente, não é? Completamente. E a gente não consegue entender. E é por isso que eu falei, é uma coisa, a ação do Espírito Santo é muito poderosa, é muito além daquilo que a gente pode imaginar, é sobrenatural. Por isso que eu falo,
que o temperamento só muda com a ação do Espírito Santo, porque quando muda é definitivo, não tem volta, você não volta mais. Por isso que eu não acredito que a pessoa fala, tem convencidos e convertidos. Eu acho que um convertido nunca mais se desconverte. Porque quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele pode até não estar na igreja, mas nunca mais ele volta para o mundo. Nunca mais. Porque é uma coisa inexplicável. Só quem teve um encontro verdadeiro nunca mais volta. Ele pode ter ficado triste, não estar numa igreja, mas nunca mais ele deixa esse Cristo. Nunca mais. Então, você vê alguém que deixou Cristo, ele estava convencido que Cristo era o melhor caminho, mas convertido ele não estava, não. Ter um encontro verdadeiro com Cristo ele não teve, não. Ele ainda precisa ter esse encontro. Que o dia que ele tiver, nada, nem ninguém vai afastá-lo do amor de Deus. Amém? Amém? Então, vamos lá. Onde que a gente está? A teoria dos 4. A teoria dos 4, né? Porque eu ia ler a Bíblia nos ensina de novo. A teoria dos 4 temperamentos é provavelmente a mais antiga e muitos cristãos consideram a melhor. Não é perfeita, nenhum conceito humano é, porém ajuda a pessoa comum a examinar-se através de um processo sistematizado e melhorado através dos séculos. Ela não responderá a todas as dúvidas, a teoria dos temperamentos, tá, gente? Não responderá a todas as dúvidas que você tenha sobre si mesmo, mas propiciará mais respostas do que outras teorias. Ao estudá-la, ore agradecendo a Deus pelo acesso a uma fonte de poder que pode transformar sua vida, fazendo de você o tipo de pessoa que você quer, que Deus quer que você seja. Nós vamos parar por aqui, porque nós vamos entrar no sanguíneo, no primeiro temperamento, né? E não vale a pena começar e parar. Mas deixa eu ver aqui quanto a gente já está aqui, já tem 3 minutinhos, né? Irmãos, vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado até agora? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Nós vamos começar a entrar no temperamento. O primeiro temperamento que a gente vai falar é o temperamento que todo mundo conhece mais, que é o sanguíneo, né? E aí a gente vai, né, tudo mais sanguíneo, e a gente vai ver com um pouquinho de detalhe, não com tantos detalhes como eu gostaria, mas um pouquinho mais de detalhes sobre o sanguíneo, né, quais são as características boas e quais são as dificuldades do sanguíneo, e como que Jesus, como é que o Espírito Santo, como é que Deus usou isso em Pedro e como que ele potencializou, né, as coisas boas e transformou as coisas ruins, né? Porque assim, Deus não tira nada. Eu, por exemplo, eu continuo sendo colérica com sanguínea, com um grau menor, que eu era só colérica com sanguínea, agora eu sou colérica, sanguínea e um pouquinho fleumática. Nada melancólica, só fleumática mesmo. Entendeu? Mas eu não era. Originalmente, quando eu fiz a primeira vez, eu era só colérica e sanguínea. Hoje, com a maturidade, com o passar dos anos, com o agir do Espírito Santo, eu tenho um pouquinho de fleumático. Então, assim, já melhorei, gente. Melhorei pra caramba. Vocês não têm noção do quanto eu melhorei. Pergunta pro meu marido. Quanta coisa mudou nessa vida. Né? Então, assim, é muito, muito bom. Quando vocês começarem a colocar em prática, tem um outro livro que eu acho que quem não leu, por favor, leia, que é muito bom para relacionamento, que eles passam muito para vendedores. É O Corpo Fala. É um livrinho bem engraçado, todo desenhadinho, que ele mostra para você a reação das pessoas no corpo. Né? Quando a pessoa está aberta para te escutar, quando ela não está, eles mostram tudo por desenhos. E é muito engraçado, mas é engraçado porque você começa a ler o livro e aí você começa a olhar. Aí tu fala, aí você, o pé virado para lá, o pé virado para cá, a mão no braço, a bolsa em cima do colo.
uma série de coisas pequenas que a gente não observa e que depois que a gente lê esse livro, a gente começa a observar e ver que o corpo também fala. O nosso corpo também se manifesta muitas vezes, nós não conseguimos passar o que nós estamos sentindo, mas o corpo dá todas as respostas. Então, é muito bom, conhecimento é uma coisa muito boa. Ninguém quer falar nada, ninguém quer perguntar nada, não vou voltar atrás. Ninguém tem dúvida, gente. Mas o povo bom, inteligente, Jesus, povo abençoado de Deus, ninguém tem dúvida. Espero que vocês estejam entendendo e alcançando o que está sendo feito aqui, né? Deixa eu pegar o microfone aí, mano. O que acontece? Por quê? O que nós estamos fazendo aqui é algo assim muito importante. Porque a gente está numa geração onde tem muito conhecimento aí fora da internet, mas a boa parte é lixo, ou então é um conhecimento aleatório que não te ajuda em nada. Talvez você já assistiu, passando ali, né, a tela, 30 vídeos, leu não sei quantas coisas, no final você não aprendeu nada. Aqui é um conhecimento que é concentrado, um conhecimento que traz informações não só apenas religiosa, mas é psicológica, é uma aula de faculdade. E a irmã Cláudia, quantos anos de vida a irmã tem? 67. Então é a reunião de um conhecimento que ela traz de vida, uma pessoa que passou por uma enfermidade que, né, nós conhecemos e sabemos. Então uma pessoa que não só tem uma experiência de vida, tem uma busca de conhecimento, já dá aula há muitos anos, e ela... então eu vejo, às vezes quando eu estou sentado ouvindo, né, a pessoa falar, né, você vê ali a troca de experiência, a troca de informações, a validação de coisas que ela viveu e que nos ajudam hoje a reformular a nossa própria vida. Então, esse estudo ele vai te ajudar a enxergar melhor lá fora, né, entender melhor a você mesmo, né, e principalmente se relacionar. Porque uma das maiores artes para o ser humano na Terra é se relacionar. Na família, no trabalho, na escola ou faculdade. Então, tudo que está sendo dito aqui, quem tem experiência de vida sabe, né, o que ela está falando, até quem tem filhos aí sabe a mudança que os nossos filhos sofrem num ambiente escolar. Então, assim, valorizem isso, tá? Eu amo conhecimento, vocês estão diante de uma pessoa que também já expressou o amor que tem pelo conhecimento, e eu sei que se vocês estão aqui, quarta-feira, às 20 horas, é porque você também ama o crescimento. E nunca ache que uma aula dessa é apenas uma aula. É Deus permitindo que você acesse um conhecimento que talvez você não teria acesso. Muitos aqui não fizeram faculdade, ou não estão mais na faculdade, ou não querem estudar mais porque já estão trabalhando tanto que não vão conseguir mais sentar numa sala de aula, no modelo de sala de aula, e Deus está te dando a oportunidade de, mesmo estando na igreja, você frequentar uma aula, um estudo, como nós chamamos, né? Culto de estudo, porque é um momento que você pode parar a sua vida, entre aspas, aprender coisas boas, coisas novas, coisas altas que vão abrir a sua mente. Então, sempre agradeça a Deus. Não é um culto, eu fui lá no culto de estudo. Não, eu fui aprender mais sobre as coisas de Deus, sobre a vida e sobre a minha vida. E principalmente sobre o comportamento humano, que é a arte. Meus irmãos, a maior arte para você viver é o relacionamento com você mesmo e com o próximo. Por isso que tudo se resume nisso. Amar a você, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Já entendeu como é que é a regra da vida? Amar a Deus, que não é fácil, mas nós conseguimos chegar nesse nível. Aí ficou as outras duas tarefas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Essa aí não é brincadeira, não. Então você está aprendendo exatamente isso. Amar ao próximo como a você mesmo. Amém? Então nesse momento nós vamos fechar, como sempre